Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. A Estação da Luz é o coração de São Paulo. De dia, ela é linda. Aquela arquitetura inglesa, o relógio imponente, o vai e vem de milhares de pessoas correndo para a linha amarela ou para a CPTM. É um cartão postal. Mas a gente que trabalha na manutenção sabe a verdade. A Luz é um labirinto construído sobre cemitérios, fuligem de carvão do século XIX e segredos que a prefeitura prefere ignorar. Meu nome é Gilberto. Sou engenheiro estrutural terceirizado. Minha especialidade é patologia de concreto e fundações. Em novembro de 2023, fui chamado para investigar uma vibração anormal na estrutura subterrânea, logo abaixo da plataforma 1, aquela principal onde param os trens do expresso turístico. O relógio da torre marcava 03h15 da manhã. A estação estava morta, sem passageiros, sem ambulantes, sem o caos. Apenas o som do vento assobiando pelas estruturas de ferro trazidas da Inglaterra e o tec-tec-tec do metal esfriando na madrugada. Eu e meu assistente, o Duda, descemos por um alçapão de serviço que fica numa sala técnica trancada, perto das catracas antigas. A missão era descer até o nível 0, as fundações originais de 1901, para checar se a vibração dos novos túneis do metrô estava trincando os pilares históricos. Assim que passamos do segundo subsolo, o ar mudou. Lá em cima, cheira a poluição e lanchonete. Lá embaixo, cheirava a carvão queimado. Um cheiro forte, antigo, de enxofre e madeira podre. "Gil, você tá sentindo isso?" O Duda perguntou, iluminando as paredes de tijolo maciço com a lanterna. "Parece que tem algo pegando fogo. Deve ser bolsão de gás antigo ou algum nóia queimando fio lá fora que a ventilação puxou", eu disse, tentando ser racional. Chegamos numa galeria que não constava na planta digital que eu tinha no tablet. Era um túnel estreito, de teto baixo, com trilhos no chão. Trilhos finos, de bitola estreita, que não se usam há 100 anos. O túnel estava úmido. A água gotejava do teto, mas era uma água escura, oleosa. Caminhamos uns 50 metros. A vibração que viemos investigar estava forte ali. Eu sentia o chão tremer num ritmo constante. Tum-dum, tum-dum. Não era vibração de trem passando longe, era rítmico, parecia um coração batendo. No fim do túnel havia uma porta de ferro pesada, cheia de rebites, enferrujada. A vibração vinha de trás dela. O Duda não queria abrir. Ele estava pálido, suando frio. "Gil, vamos voltar. O sensor já pegou a leitura. A gente não precisa entrar aí. Eu sou o engenheiro. A curiosidade é o meu defeito." Forcei a maçaneta. A ferrugem estalou e a porta gemeu, abrindo para uma escuridão absoluta. Apontei minha lanterna tática de alta potência para dentro. O que eu vi desafiava a física. Era um salão enorme, muito maior do que caberia ali embaixo. O teto sumia na escuridão. No centro havia uma locomotiva, mas não era uma máquina normal. Ela parecia fundida com a estrutura da caverna. As rodas eram feitas de osso e pedra. A caldeira pulsava como um órgão vivo, coberta de veias grossas e pretas que bombeavam um líquido incandescente. E não havia trilhos na frente dela. Havia um buraco, um abismo sem fim. Mas o pior não era a máquina. Eram os passageiros. Ao redor da locomotiva, na penumbra, havia centenas de pessoas. Elas estavam paradas, em fila, segurando malas antigas de couro e madeira. Elas vestiam roupas de todas as épocas. Vi homens de cartola e fraque do século XIX. Vi operários dos anos 50. Vi gente com roupa moderna, com fone de ouvido no pescoço. Todos eles tinham a mesma característica, a pele cinza, coberta de fuligem. E onde deveriam estar os olhos, havia apenas brasas, pontos vermelhos brilhando no escuro. Eles olhavam para a locomotiva, esperando o embarque. De repente, a caldeira da máquina soltou um apito.
Não foi som de vapor. Foi um grito humano, coletivo, de milhares de vozes berrando em agonia. O som me atingiu fisicamente, me jogando contra a parede. O Duda gritou e correu. O barulho fez as coisas na fila virarem a cabeça. Centenas de cabeças giraram ao mesmo tempo na minha direção. O som dos pescoços estalando foi como galhos secos quebrando na mata. Craque, 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 craque. Uma das figuras saiu da fila. Era um homem alto, vestindo um uniforme antigo de chefe de estação, todo queimado. Parte do rosto dele estava derretida, colada no cap. Ele veio flutuando na minha direção. Não andava, deslizava sobre a fumaça que cobria o chão. O bilhete... A voz dele arranhou minha mente. Cheirava a carne queimada. Cadê o bilhete, senhor? Eu tentei recuar, mas minhas botas estavam presas numa substância preta e viscosa que cobria o chão da entrada. Parecia piche, mas era quente. O chefe da estação chegou a 1 palmo do meu rosto. O calor que emanava dele queimou minhas sobrancelhas. Ele estendeu a mão. A luva branca estava preta de fuligem. Sem bilhete, vira carvão. Ele agarrou meu braço esquerdo. A dor foi alucinante. Senti a pele ferver instantaneamente. Gritei e bati com a lanterna no rosto dele. A lanterna atravessou a cabeça dele como se fosse fumaça, mas dispersou a forma por 1 segundo. Foi o tempo que eu precisei. O piche no chão soltou minha bota. Corri pelo túnel estreito, ouvindo o apito de gritos soar novamente atrás de mim. O túnel parecia mais longo na volta. As paredes de tijolo pareciam se fechar, tentando me esmagar. Eu ouvia passos pesados, metálicos, correndo atrás de mim. Clang, clang, clang. Alcancei o Duda na escada do alçapão. Subimos tropeçando, caindo, nos arrastando. Quando fechei o alçapão e girei a tranca, houve uma batida violenta vinda de baixo. O chão da sala técnica tremeu. E depois, silêncio. Saímos da estação correndo para a rua, no meio da Cracolândia, às 03h40 da manhã. Nunca fiquei tão feliz em ver viciados e polícia. O perigo humano era reconfortante comparado àquilo. Fui para o hospital. Tive queimaduras de 3º grau no braço esquerdo, no formato perfeito de uma mão. Os médicos disseram que parecia queimadura química ou elétrica. O Duda pediu demissão no dia seguinte. Mudou-se para o interior e não atende minhas ligações. Eu ainda passo pela luz. Tenho que passar. Mas agora eu reparo. Às vezes, na plataforma lotada, no horário de pico, eu vejo alguém parado no meio da multidão. Alguém pálido, com roupas meio fora de moda, olhando fixo para os trilhos, com um cheiro de fumaça ao redor. Eles estão esperando o outro trem, aquele que corre por baixo. E ontem, quando o trem da CPTM freou e soltou aquela fumaça de atrito, eu vi o chefe da estação no reflexo da janela. Ele estava sorrindo para mim. Ele apontou para o relógio da torre. Ele está contando o meu tempo. Se você estiver na estação da luz e sentir cheiro de carvão onde não deveria ter, ou ouvir um apito que soa como um grito, não procure de onde vem, corra para a luz do sol, porque a luz da estação não é divina, é o fogo da caldeira que nunca apaga. Todo paulistano olha para a Estação da Luz e vê a história. Eu olho e vejo uma jaula de ferro inglês, tijolo vermelho e vidro, feita para prender algo que nunca deveria ter cruzado o oceano. Meu nome é Marcelo. Sou técnico em manutenção de elevadores e escadas rolantes. Trabalho para uma terceirizada que atende a CPTM e o metrô. A gente vê de tudo. Rato do tamanho de gato, gente transando na casa de máquinas, agulha de droga em fosso de elevador. Isso é o normal de São Paulo. O que aconteceu na madrugada de 12 de junho de 2023 não foi normal. Eu fui chamado para um plantão de emergência. O elevador antigo, aquele que dá acesso à área administrativa da Torre do Relógio, tinha travado com um segurança dentro. Eram 02h45 da manhã.
A estação estava vazia. Aquele silêncio da luz é enganoso. A estrutura estala. O metal dilata e contrai com a mudança de temperatura. Parece que o prédio está se espreguiçando. Cheguei no local. O segurança, um rapaz novo chamado Davi, já tinha sido tirado pelos bombeiros, mas o elevador continuava travado entre o terceiro e o quarto andar. Minha ordem era subir lá, destravar o freio mecânico e descer a cabine para manutenção. Subi pelas escadas de serviço. Aquelas escadas em espiral, de ferro fundido, apertadas, que cheiram a ferrugem e óleo velho. Enquanto eu subia, comecei a sentir o calor. Era uma noite fria, uns 14 graus, mas, a partir do terceiro lance de escada, a temperatura subiu para uns 40. O ar ficou pesado, seco, difícil de respirar. Cheguei na casa de máquinas, que fica logo abaixo do relógio gigante. A porta de metal estava quente ao toque. Tive que usar minha luva de couro para girar a maçaneta. Quando entrei, minha lanterna falhou. Piscou 2 vezes e morreu. Fiquei na penumbra, iluminado apenas pela luz alaranjada que vinha de fora, da iluminação pública do Parque da Luz, entrando pelas frestas da janela. Mas havia outra luz. Lá no fundo da sala, onde fica o motor do elevador, havia um brilho vermelho, pulsante. Fui me aproximando, achando que era um curto-circuito, algum fio pegando fogo. O cheiro era forte, ozônio, cabelo queimado e cobre, sangue. Quando cheguei perto do fosso do elevador, vi que os cabos de aço não estavam esticados. Eles estavam se mexendo, não balançando. Eles se contorciam como cobras grossas e oleosas. Apontei a luz do celular. O cabo de aço não era metal, era uma tripa. Um intestino gigante, cinza escuro, fibroso, que subia até o teto da torre e pulsava, bombeando algum fluido para cima. E grudado nessa tripa, no lugar onde deveria estar a polia do motor, havia uma coisa. Parecia um homem, mas estava fundido à máquina. A pele das costas dele tinha se aberto e se esticado, virando correias de couro que giravam as engrenagens. Os braços dele estavam enfiados dentro do motor, e eu ouvia o som de osso raspando em metal. Crack! Zzzt! Crack! Ele virou a cabeça para mim. Não tinha rosto. A face era uma placa de bronze antiga, aparafusada direto no crânio. Onde seriam os olhos, 2 buracos negros vazavam um óleo preto e grosso que pingava no chão. Plic, plic. Eu paralisei. O cérebro humano tenta achar lógica. É um boneco, pensei. É uma pegadinha. A placa de bronze na cara dele se mexeu. Uma fenda se abriu onde seria a boca. A voz que saiu não era humana. Era o som de vapor escapando de uma caldeira, misturado com um sussurro rouco. A hora, acerte a hora. O chão da casa de máquinas começou a tremer. As paredes de tijolo começaram a suar sangue, literalmente. Gotas vermelhas escorriam pelo reboco antigo. O homem-máquina tirou um dos braços de dentro do motor. A mão dele não tinha dedos, tinha ferramentas. Chaves de fenda, serras, pinças, tudo feito de osso afiado. Ele começou a se arrastar na minha direção. O cabo intestino que o prendia ao teto se esticou. "Daí você tem peças sobressalentes?" A voz ecoou na minha cabeça, fazendo meus dentes doerem. "O mecanismo precisa de cálcio." Eu tentei correr para a porta, mas ela bateu e trancou sozinha. A fechadura derreteu na minha frente, o metal escorrendo como cera de vela. Eu estava trancado com aquilo. A criatura avançou. Ela era rápida. Me joguei para trás, caindo sobre uma pilha de caixas velhas de arquivo. Ela veio por cima de mim, levantando aquele braço de ferramentas ósseas para cravar no meu peito. Eu chutei a barriga dele. Minha bota afundou numa carne podre, quente e mole. Ele urrou. O som foi tão alto que estourou os vidros da janelinha da torre. Aproveitei a distração e peguei a única coisa que tinha à mão.
Um extintor de incêndio de CO2. Disparei o jato gelado direto na cara de bronze dele. O choque térmico fez o metal estalar. A criatura gritou e recuou, cobrindo o rosto. O intestino que o prendia começou a chicotear, derrubando prateleiras, destruindo a sala. Vi que a janela quebrada dava para o telhado da estação. Era minha única chance. Não pensei. Corri e me joguei pela janela, cortando meus braços nos cacos de vidro. Caí no telhado de zinco, rolei uns 5 metros e quase despenquei para o pátio interno, onde ficam os trens. Fiquei lá, deitado no telhado, na chuva fina, olhando para a janela da torre. Lá dentro, a luz vermelha pulsava, e eu vi a silhueta dele na janela. Ele não tentou me seguir, ele apenas bateu no vidro com a garra de osso. Toque, 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 no ritmo exato dos segundos. Desci pela escada de manutenção externa, tremendo tanto que quase caí 3 vezes. Quando cheguei no térreo, encontrei o supervisor da noite. Eu estava coberto de fuligem, óleo e sangue que não era meu. Marcelo, o que houve lá em cima? O elevador voltou a funcionar sozinho, ele disse. Eu me demito, foi a única coisa que consegui falar. Fui embora sem bater ponto. No dia seguinte, vi no noticiário que acharam o corpo de um morador de rua antigo da região, conhecido como Relojoeiro, morto num beco perto da estação. A causa da morte foi esmagamento torácico, mas a foto que mostraram dele, ele tinha cicatrizes nas costas, cicatrizes circulares, como se algo tivesse sido arrancado dali. Eu nunca mais pisei na luz, nem passo perto. Pego rotas mais longas para evitar aquela região. Mas o trauma ficou. Toda vez que eu ouço um relógio de pêndulo, ouço aquele som de osso raspando em metal. E tenho um problema físico agora. No meu braço direito, onde o sangue daquela coisa respingou quando eu chutei, os pelos caíram, a pele ficou dura, com um brilho metálico. E às vezes, quando está muito silêncio, eu sinto meu próprio osso vibrar lá dentro. Como se ele quisesse girar, como se eu já fosse peça de reposição, esperando o chamado para voltar para a torre. Dizem que a Estação da Luz é o cartão postal de São Paulo. De dia, com o sol batendo naquelas estruturas de ferro inglesas, é mesmo bonita. Mas quem trabalha no turno da noite como eu, sabe que aquilo ali não é só um prédio, é um estômago. Um estômago velho e faminto feito de tijolo e metal. Meu nome é Cláudio. Sou segurança patrimonial terceirizado da CPTM há 10 anos. Já vi briga de faca, já vi gente se jogando na linha, já vi parto na plataforma. A gente cria uma casca grossa. Nada assusta. Até a noite de 3 de fevereiro de 2024. Eu estava escalado para a ronda do Bico do Corvo, o horário das 03h30 da manhã. A estação estava trancada, silenciosa. O único som era o zumbido das lâmpadas de vapor de sódio e, de vez em quando, o estalo do metal esfriando no teto. Tec, tec. Minha rota incluía descer até o mezanino subterrâneo, aquele corredor longo e amarelo que faz a integração com o metrô. Quem conhece sabe. Aquele corredor de madrugada é a visão do inferno. É comprido demais, a luz é amarela demais, e o eco dos seus passos volta distorcido, como se tivesse alguém andando fora de ritmo com você. Eu estava na metade do corredor, quando as luzes piscaram. Não foi um piscar normal de oscilação de energia. Elas diminuíram devagar, como se a eletricidade estivesse sendo sugada. O corredor ficou na penumbra, e então o cheiro veio. Em vez do cheiro de produto de limpeza e urina que sempre tem ali, subiu um cheiro forte de gardênias. Sabe cheiro de velório? Aquele cheiro doce de flor que tenta disfarçar o cheiro de corpo? Era isso, misturado com fumaça de carvão. Parei. Levei a mão ao rádio. CAP, Central. Oscilação de energia no corredor da integração. Tô sentindo cheiro de fumaça. Silêncio. Só estática. Shhh. No fim do corredor, onde ficam as grades que separam o metrô, eu vi um vulto.
Apontei a lanterna. Não era um nóia, não era um funcionário, era uma mulher. Ela estava de costas, usando um vestido longo, escuro, cheio de babados, moda de 1900 e bolinha. Ela usava um chapéu com um véu preto. Senhora, a estação está fechada. A saída é por cima. Ela não se mexeu, mas o som começou. Um som baixo vindo do chão. Tchuf, tchuf, tchuf. Parecia o som de uma Maria Fumaça. Mas não havia trilhos naquele corredor. O som vinha de dentro das paredes, de dentro do concreto. A mulher começou a girar devagar. O vestido dela não fazia barulho de tecido roçando. Quando ela ficou de frente, a luz da minha lanterna tremeu na minha mão. Ela não tinha rosto. Onde devia ter a face, havia um buraco negro, profundo como a boca de um túnel. E de dentro desse rosto saía fumaça preta. Mas ela tinha mãos pálidas, esqueléticas, segurando uma sombrinha fechada cuja ponta raspava no chão. O expresso está atrasado. A voz não veio dela. A voz veio dos alto-falantes do corredor, mas era uma voz antiga, chiada, como rádio AM fora de sintonia. Eu recuei, puxando o cacetete por instinto. Fica parada aí! Ela deu um passo, e o corredor mudou. As paredes de azulejo amarelo começaram a descascar e cair. Por baixo não havia concreto, havia terra, terra vermelha, úmida, cheia de raízes. O chão de granito rachou, e das rachaduras mãos começaram a sair. Mãos sujas de fuligem, mãos queimadas, agarrando meus coturnos. Eu tentei correr, mas as mãos me seguraram. Eram frias como gelo seco. A mulher sem rosto veio flutuando na minha direção. A fumaça que saía da cara dela ficou densa, formou gavinhas que vieram lamber meu rosto. Senti o gosto de carvão na boca. Senti meus pulmões arderem. Ela chegou bem perto. O buraco negro no rosto dela se abriu mais e eu vi o que tinha lá dentro. Não era escuridão. Lá dentro eu vi a própria estação pegando fogo. Vi o incêndio de 1946. Vi gente gritando, derretendo no calor. Vi vigas de ferro retorcendo como espaguete. Era como se ela fosse um portal para o dia em que a luz queimou. Você tem passagem? A voz nos alto-falantes gritou, estourando meus tímpanos. Ela levantou a sombrinha. A ponta não era de madeira, era uma agulha de ferro, brilhante e afiada. Ela mirou no meu olho esquerdo. Num ato de desespero, consegui chutar uma das mãos que prendia meu pé no chão. A mão se desfez em cinzas com o chute e me joguei para o lado. A ponta da sombrinha perfurou o azulejo da parede onde minha cabeça estava 1 segundo antes. O impacto foi tão forte que fez o corredor inteiro tremer. Levantei e corri. Corri sem olhar para trás, ouvindo o tchuf, tchuf, tchuf da locomotiva fantasma ficando ensurdecedor, como se um trem estivesse vindo atropelar minhas costas naquele corredor estreito. Eu ouvia os gritos, gritos de passageiros queimando. Cheguei na escada rolante desligada e subi os degraus de 3 em 3, tropeçando, rasgando minha calça. Quando rompi a barreira para o saguão principal, caí de joelhos no piso frio. O silêncio voltou instantaneamente. As luzes estavam normais. O cheiro de gardênia sumiu. Só restava o cheiro de cera do piso. O outro segurança, o Ribeiro, veio correndo da guarita. Cláudio, que porra foi essa? Você tá branco igual papel. E... caralho, você tá pegando fogo? Olhei para o meu uniforme. Minha camisa não estava em chamas, mas estava chamuscada. O tecido estava derretido no ombro esquerdo e a minha pele por baixo tinha uma marca. Uma queimadura perfeita no formato de 4 dedos longos e finos. A marca da mão dela quando tentou me segurar. Fui levado para o PS. Disseram que foi queimadura química. Ninguém acreditou na história da mulher. Acharam que fui atacado por algum cracudo com ácido ou fogo. Mas quando a perícia foi olhar o corredor da integração no dia seguinte, acharam um buraco na parede, um furo fundo, cilíndrico, perfeito, cravado no azulejo e no concreto.
E dentro do buraco encontraram um pedaço de renda preta, renda antiga, queimada. Eu pedi transferência. Hoje trabalho num pátio de manobras a céu aberto, longe de prédios antigos. Mas o cheiro nunca saiu do meu nariz. Toda vez que chove e sobe aquele cheiro de terra molhada, eu sinto o fundo de gardênia podre. E eu sei que ela ainda está lá, no corredor amarelo, esperando o próximo passageiro que, como eu, cometeu o erro de andar sozinho na hora em que o trem dos mortos passa. Se você estiver na luz e sentir cheiro de flor onde não tem floricultura, não pare, não olhe. Apenas corra, porque se o condutor pedir sua passagem, o preço é a sua alma. Eu sempre achei poética a arquitetura da Estação da Luz. Aquele estilo vitoriano, o ferro inglês trazido de navio, o relógio que paira sobre nós como um juiz silencioso. Mas a poesia acaba quando a multidão se dispersa. Ninguém te conta como aquele lugar respira quando fica vazio. Era uma terça-feira chuvosa, novembro passado. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Quem conhece a luz sabe que ela nunca cala a boca. É o som dos trens da CPTM freando, o aviso sonoro de cuidado com o vão, o passo apressado de milhares de pessoas. Mas naquela noite, o som da chuva batendo no teto de vidro e aço era ensurdecedor. Parecia que o céu estava tentando quebrar a cúpula e inundar tudo. Passei as catracas. O ar estava pesado, com aquele cheiro característico de ozônio misturado com graxa velha e umidade. Desci as escadas para o túnel de integração. Foi ali que a realidade começou a desgastar. Eu caminhava pelo corredor subterrâneo, aquele longo de azulejos brancos encardidos. Normalmente, haveria pelo menos um segurança ou algum outro retardatário correndo. Mas não havia ninguém. Apenas o som dos meus sapatos sociais estalando no piso. Clac, clac, clac. De repente, o som mudou. Eu dei um passo, ouvi o estalo. Dei outro e ouvi 2 estalos. Parei. O eco continuou por mais 2 segundos e cessou. Um calafrio subiu pela minha espinha, daqueles que fazem o pelo do braço doer. Olhei para trás. O corredor estava vazio, iluminado por aquelas luzes fluorescentes que piscam num ritmo doentio. Cansaço, pensei. Só cansaço. Apressei o passo em direção às escadas rolantes que descem para a linha 4. Elas estavam desligadas, estáticas. Olhei para o fosso gigante, aquela descida íngreme que parece levar ao centro da terra. Comecei a descer os degraus de metal a pé. Foi no meio da descida que eu percebi que algo estava errado com a arquitetura. Eu descia, mas o final da escada não se aproximava. Olhei para cima. O topo da escada já parecia estar a quilômetros de distância. Olhei para baixo. A plataforma parecia um borrão amarelo inalcançável. O ar ficou gelado. Não frio de ar-condicionado, mas frio de câmara frigorífica. Então eu ouvi. Não veio dos túneis, veio de dentro das paredes. Era um som de metal sendo torcido, como se as vigas de sustentação da estação estivessem gemendo de dor, e por baixo desse som metálico, um sussurro. Não eram palavras. Era como se centenas de vozes estivessem tentando falar de boca fechada. Venha. Eu comecei a correr. O pânico tomou conta. Eu descia os degraus pulando de 2 em 2, quase caindo. Foi quando eu vi, na plataforma lá embaixo, que deveria estar vazia. Havia um trem parado, mas não era o trem moderno e amarelo da Via 4. Era uma composição escura. A lataria parecia feita de ferro fundido, fosco, sem janelas, apenas fendas, e ele pulsava. O trem parecia respirar, expandindo e contraindo levemente nas laterais. Na porta desse vagão havia uma figura. Usava um uniforme antigo, um cap de chefe de estação do século passado, mas o uniforme estava molhado. Escorria uma água escura, oleosa. Ele levantou o rosto para mim. Onde deveriam estar os olhos,
Havia apenas a escuridão do túnel. E ele sorriu. Um sorriso largo demais, rasgando o rosto de orelha a orelha. Ele levantou a mão enluvada e fez um sinal lento, convidando-me a descer. O som das vozes aumentou. As luzes da escada rolante estouraram, uma a uma, vindo de cima para baixo, me deixando na escuridão. Puff, 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 eu gritei como uma criança. Fechei os olhos e, em vez de continuar descendo, me joguei contra o corrimão lateral, tentando me segurar, tentando sentir algo sólido. Senti uma mão gelada agarrar meu tornozelo. Aperto de ferro. Forte o suficiente para quebrar o osso. Eu chutei o ar, o vazio, o escuro. Chutei com toda a força que o pavor me deu. Meu pé acertou algo que parecia carne podre e molhada. Ouvi um guincho, não humano, mas como um porco sendo abatido. O aperto soltou, eu tropecei e rolei interminavelmente. Bati a cabeça, o ombro, o rosto. Quando parei, estava deitado no chão frio. Senhor, o senhor está bem? Abri os olhos. A luz amarela e clínica da estação me cegou. Um segurança da Via 4 estava parado em cima de mim, com o rádio na mão. O senhor caiu na escada. Bebeu alguma coisa? Eu olhei ao redor. A escada rolante funcionava normalmente. Havia mais 2 pessoas na plataforma esperando o trem, mexendo no celular, alheias ao meu terror. O relógio digital marcava 23h52. O trem, eu balbuciei. O trem escuro. O segurança me olhou com uma expressão de pena misturada com impaciência. O próximo trem chega em 2 minutos, senhor. Cuidado ao levantar. Eu me levantei, tremendo, mancando. Entrei no trem moderno, iluminado e cheio de câmeras assim que ele chegou. Nunca me senti tão aliviado ao ver plástico e publicidade. Mas enquanto as portas se fechavam, eu olhei para o final da plataforma, lá onde a luz dos refletores não alcança muito bem, na entrada do túnel escuro. O chefe da estação estava lá, parado, apenas a silhueta. Ele tirou o cap e fez uma reverência lenta enquanto o meu trem partia. Eu cheguei em casa e vi que meu tornozelo estava roxo. Não era um hematoma de queda, eram marcas de dedos. 4 dedos longos e um polegar posicionado onde não deveria estar. Nunca mais pisei na Estação da Luz depois do pôr do sol. E se você for esperto, fará o mesmo. Aquela estrutura de ferro não foi feita apenas para sustentar o teto. Ela é uma jaula. E o que vive lá embaixo tem fome. Era uma terça-feira, novembro passado. Fiquei preso no escritório na região da Berrine e por uma série de azares com o Uber, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Quem conhece a luz sabe que ela nunca cala a boca. É o som dos trens da CPTM freando, o aviso sonoro, os passos de milhares de pessoas. Mas naquela noite o som da chuva batendo no teto de vidro lá no alto era ensurdecedor. Parecia que o céu estava tentando quebrar a cúpula. Desci para o túnel de integração, aquele corredor longo de azulejos brancos encardidos. Normalmente haveria seguranças ou algum retardatário correndo, mas não havia ninguém. Apenas o som dos meus sapatos sociais estalando no piso. Clac, clac, clac. De repente o som mudou. Eu dei um passo, ouvi o estalo. Dei outro e ouvi 2 estalos. Parei. O eco continuou por mais 2 segundos e cessou abruptamente, como se alguém tivesse fechado uma porta pesada. Um calafrio subiu pela minha espinha. Olhei para trás. O corredor estava vazio, iluminado por aquelas luzes fluorescentes que piscam num ritmo doentio. Cansaço, pensei. Forcei as pernas a andarem mais rápido em direção às escadas rolantes gigantes que descem para a linha 4. Elas estavam desligadas, estáticas. Olhei para aquele fosso imenso, a descida íngreme que parece levar ao centro da terra. Comecei a descer os degraus de metal a pé. Foi na metade do caminho que a geometria do lugar parou de fazer sentido.
Eu descia, mas o final da escada não se aproximava. Olhei para cima. O topo já parecia estar a quilômetros de distância. Olhei para baixo. A plataforma era um borrão amarelo inalcançável. O ar ficou gelado. Não frio de ar-condicionado, mas frio de câmara frigorífica. Cheiro de carne velha e enxofre. Então eu ouvi. Não veio dos túneis, veio de dentro das paredes da estação. Desça. Não eram palavras faladas. Eram sussurros sobrepostos, como centenas de vozes tentando gritar de boca fechada. As luzes da escada começaram a estourar, uma a uma, vindo de cima para baixo. Pof, pof, pof. A escuridão estava descendo, correndo atrás de mim. O pânico tomou conta. Eu comecei a pular os degraus, quase caindo. Quando finalmente cheguei à plataforma, meus joelhos cederam. Mas a plataforma não estava vazia. Havia um trem parado. Não o trem amarelo e moderno da Via 4. Era uma composição negra, fosca, que parecia feita de ferro fundido e fuligem. Não tinha janelas, apenas fendas. E o trem, ele pulsava. As laterais de metal expandiam e contraíam, como se fosse um pulmão doente. Na porta desse vagão havia uma figura. Usava um uniforme antigo, um cap de chefe de estação do século XIX. Mas o tecido estava ensopado. Escorria um líquido preto e viscoso dele, manchando o chão amarelo de segurança. Ele levantou o rosto para mim. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas buracos negros, profundos como o túnel do metrô. E ele sorriu. Um sorriso largo demais, rasgando a pele cinza de orelha a orelha, cheio de dentes que pareciam agulhas enferrujadas. Ele estendeu a mão enluvada e fez um sinal lento, me chamando. O bilhete! A voz dele soou dentro da minha cabeça, raspando no meu cérebro. Eu tentei gritar, mas o ar não entrava. O trem soltou um vapor quente e sibilante. Senti uma vontade incontrolável de caminhar até ele, como se minhas pernas não me obedecessem mais. Eu estava a 2 passos da porta aberta. Podia sentir o calor pútrido que vinha de dentro do vagão. Foi o som do rádio que me salvou. Cap, central? Vistoria da plataforma concluída. A voz estática de um segurança ecoou em algum lugar distante. A realidade estalou de volta como um elástico. Pisquei. A plataforma estava iluminada. O trem negro tinha sumido. O cheiro de enxofre desapareceu, substituído pelo cheiro de limpeza química. Eu estava sozinho, agachado no chão, tremendo incontrolavelmente. O trem real, o amarelo, chegou 2 minutos depois. Entrei correndo, sentei no meio do vagão, cercado por câmeras e luzes fortes. Enquanto as portas se fechavam, eu olhei para o final da plataforma, lá onde a luz dos refletores é mais fraca, na boca do túnel escuro. O chefe da estação estava lá, parado na escuridão. Ele tirou o cap e fez uma reverência lenta enquanto meu trem partia. Cheguei em casa e fui direto para o banho, tentando tirar a sensação de frio dos ossos. Foi quando olhei para o meu tornozelo no espelho. Havia uma marca roxa ao redor dele. Não era uma batida, eram dedos. 4 dedos longos e finos, e um polegar posicionado num ângulo impossível. Nunca mais pisei na Estação da Luz depois das 10 da noite. Aquela estrutura de ferro não serve apenas para sustentar o teto, ela é uma jaula. E o que vive lá embaixo tem fome de passageiros solitários.